Olá, internet! Na minha função de Naruto do YouTube, eu recebo diariamente, como vocês podem imaginar, uma variedade de perguntas que vêm de variados cantos do mangá e do anime. Dentre isso, eu comecei a reparar uma quantidade alarmante de perguntas que envolvem fake news. Minha missão pessoal de vida é trazer informação e justiça ao fandom de Naruto. Então hoje eu vim desmentir algumas coisas que vocês aparecem reproduzindo por aqui. Eu sei que ninguém começa a espalhar essas coisas com a intenção de mentir, mas é importante a gente sempre checar os fatos e as fontes e ter certeza do que a gente está falando antes de passar adiante uma informação que a gente viu na internet. E não dá só pra jogar no Google e tomar a primeira coisa que aparecer na primeira linha como se fosse um fato. Às vezes é um fato, mas via de regra não é. Essas desinformações vêm de vários lugares diferentes. Algumas são interpretações erradas de alguma coisa mal explicada no mangá, algumas são headcanons que provavelmente fugiram um pouco do controle, e outras eu tenho certeza que alguém só assistiu Naruto há uns 10 anos atrás, quando tinha 12 anos, não lembra muito bem do que estava assistindo, viu uma cena completamente fora de contexto na internet e chegou numa conclusão maluca na cabeça dele e falou: "Nossa, como é que ninguém reparou isso antes?" É porque não é verdade, Robson. Você só não lembra bem o suficiente do anime pra saber disso. Então, sem mais delongas, vamos começar. 5 mentiras que te contaram sobre Naruto e você acreditou. Primeiro, a Mikoto queria adotar o Naruto. Essa eu tenho certeza que foi um headcanon de alguém que fugiu do controle. Infelizmente, aqui no canal, várias pessoas comentam sobre isso o tempo inteiro, perguntando pro Naruto e pro Sasuke alguma coisa a respeito, só que não é nem um pouco verdade. Essa ideia surgiu, imagino, de uma cena que não existe no mangá, da Mikoto olhando com tristeza pro Naruto no berçário do hospital após o falecimento do Minato e da Kushina. Ela, na verdade, não diz absolutamente nada nessa cena e nem em nenhum momento dá nenhum indício de que ela tinha intenção de adotar o Naruto. E nem diz isso também em nenhum outro lugar canon oficial, nem nada extra do mangá ou do anime em nenhum momento da história da humanidade nunca. Ela estava ali só olhando com tristeza pela situação, óbvio, e com o próprio filho no colo. Provavelmente ela estava no hospital, inclusive, para levar o próprio filho dela, que ainda era um neném, de 2 meses e meio, 3 meses, para fazer um exame de rotina. Porque nenéns são basicamente amoebas disfuncionais, você precisa levar no hospital o tempo inteiro para ver se está funcionando o mínimo. Uma das variações que eu já vi dessas fake news é que a Mikoto só não adotou o Naruto porque ela morreu no massacre do Clã Uchiha. O massacre do Clã Uchiha aconteceu quando o Naruto já tinha 8 anos. Eu acho, na verdade, bem provável e fora da realidade que tivesse sequer passado pela cabeça dela adotar uma criança que está de fora do clã Uchiha. A adoção no universo de Naruto, principalmente naquela época, principalmente num clã grande, seria uma coisa muitíssimo fora do normal. Porque clã e linhagem de sangue cumpriam um papel gigantesco nas dinâmicas de dentro da vila. Konoha nem sequer tinha um orfanato antigamente. O mais provável é que cada um cuidava do seu e uma criança sozinha era só, assim, uma pena que a criança estava sozinha, mas cada um no seu quadrado. E é isso. O que eu acho mais engraçado dessa história é que esse mesmo quadro da Mikoto no hospital, tinha uma época que tinha uma outra teoria sobre esse quadro, em que ela tava lá olhando com culpa, na verdade, porque no caminho do parto, a Kushina não podia contar pra ninguém, justamente por causa da Kyuubi, que ela tava indo fazer o parto dela. Mas ela encontra a Mikoto no meio do caminho e conta pra ela que ela tava indo fazer o parto. E tem uma teoria de que a Mikoto, sendo do clã Uchiha, teria confiado no Obito Madara e passado a informação pra ele, e por isso que tivesse acontecido o ataque da Kyuubi e, consequentemente, a morte da Kushina. E que ela não sabia por que ela estava passando informação, ou ela talvez até soubesse, mas depois do que aconteceu ela se sentiu culpada, e por isso que ela tinha ido visitar o Naruto no berçário. Agora, você pode escolher qual headcanon, qual teoria você gostaria de acreditar. Eu particularmente não acredito em nenhuma das duas. Segundo, Shikamaru é o melhor amigo do Naruto. Essa eu tenho certeza que alguém viu Naruto há uns 10 anos atrás, não lembrava muito bem, era adolescente, aí viu uma cena do Shikamaru completamente fora do contexto e resolveu tirar essa conclusão do próprio como fã número 1 do Naruto no planeta Terra, oficial e real, autodeclarada. Eu me sinto pessoalmente ofendido com esse negócio. Eu fiz um vídeo inteiro explicando em detalhes o porquê que isso não é verdade, tá aqui se você quiser assistir, mas vamos dar uma resumida por aqui. O Shikamaru nem gostava do Naruto até ali meado da fase de lutas do exame Chunin, onde ele começou a criar ali um mínimo de respeito por ele. Antes disso, ele desmerecia
e desprezava e ativamente desgostava do Naruto como pessoa, como ninja, com tudo. E aí, lá pra frente, eles desenvolvem uma relação amigável, de profissionalismo, em que o Shikamaru admira bastante o Naruto e só. É só isso. É claro que ele é um personagem incrível, eu também amo de paixão o Shikamaru, ele é ótimo. Mas o maior momento de apoio que ele deu pro Naruto, que foi ali na morte do Jiraiya, foi por causa de uma obrigação profissional. Se o Naruto tivesse ajudado ele de início naquele momento, não tivesse mal demais pra sequer ajudar ele a resolver o que ele precisava, ele nem teria se dado ao trabalho de dar aquele apoio moral que o Naruto precisava naquele momento. Enquanto isso, tem outros personagens que estão indo além e mais um pouco, saindo do caminho deles, fazendo muito mais do que a obrigação deles, e até às vezes indo contra as obrigações deles pra dar apoio, suporte, brigar e lutar pelo Naruto e dar todo tipo de apoio físico e moral e emocional pra ele. Então, assim, o Shikamaru, eu não diria que entrava nem no top 5 de amigos do Naruto, talvez ele ficasse em sexto, talvez em quinto ou em sexto, ali depende de como você contar os amigos dele. Mas assim, não, até porque o Shikamaru também tem o melhor amigo dele, que é o Choji. O Naruto não merece ser, assim, o segundo melhor amigo de alguém. E o Shikamaru gosta de ficar quietinho na dele, vendo as nuvens passando, né, na calma. E o Naruto gosta de correr, gritar e gerar o caos. Então deixa ele ter como melhor amigo alguém que acha uma graça ele sendo ele mesmo. Terceiro, Sasuke queria repopular o clã Uchiha. Falando em melhor amigo do Naruto, vamos falar de uma coisa que é uma interpretação errada de uma coisa que é mal explicada no mangá. Pelo menos uma vez por vídeo me aparece alguém falando: "Mas Sasuke, como você quer restaurar o clã Uchiha com uma filha só?" Não era sobre isso. Não era sobre isso. Eu entendo a confusão desse porque o Sasuke lá no começo era a pessoa mais vaga e evasiva do planeta Terra e não explicava as coisas. Ele explicava as coisas no contexto que tava na cabeça dele. Tinha um contexto na cabeça dele, mas ele não tava passando contexto, né? E ele falava as coisas lá só a conclusão e todo mundo ficava: "Oi, do que ele tá falando? Nossa, matar quem? Por quê? Onde? Restaurar o quê?" Então tem que ir juntando as peças do que ele tava falando ao longo da história e ao longo do mangá, assim, bem ao longo mesmo, ao longo do mangá. E aí a explicação vai aparecendo aos poucos, conforme a gente descobre o que aconteceu no passado e conforme ele vai mudando as motivações dele no futuro. Mas ele chega a explicar de uma forma um pouquinho mais explícita ali na luta na ponte o que realmente significava pra ele restaurar o clã Uchiha. Nesse momento significava vingar o clã e quebrar todos os vínculos que os Uchiha tinham com a Folha, porque a paz e a prosperidade da vila se deviam graças ao massacre do clã. Isso pra ele era uma coisa absurda, injusta, com bom motivo. É claro que isso foi uma evolução de acordo com as crenças dele em cada momento da história. Antes dele descobrir a verdade sobre Itachi, restaurar o clã Uchiha pra ele era apenas ligado à vingança, mas na concepção de que a vingança era um evento isolado, que a culpa era só do Itachi. De toda forma, era sobre isso, era sobre restaurar a honra do clã, restaurar a reputação do clã, de deixar de ser visto como um clã trágico que foi aniquilado e meia dúzia de psicopatas homicidas, e ser um clã de volta a ser um clã respeitado e nobre, que seria, de acordo com o que o Itachi botou na cabeça dele, o que aconteceria se ele só vingasse o clã e começasse dali do zero. Não tem nada a ver com repopular o planeta Terra ou repopular o clã com um monte de rebentos. Você acha mesmo que o molequinho virgem de 12 anos, que não tinha o menor interesse em menina, tava falando de reprodução? Você acha que se ele estivesse falando de filho, as gurias inteiras da vila não estariam tendo uma reação um pouquinho diferente? Você acha que as meninas não chegariam nele com umas cantadas falando nisso o tempo inteiro, no anime ou no mangá, se fosse disso que ele tava falando? Não era sobre isso que ele tava falando. Você acha que ele, nos 16 anos, tendo surtos psicóticos e falando em vingança e assassinar todo mundo e viver sozinho, isolado do planeta Terra, sem laços com ninguém, tava pensando em procriar, em fazer filho? Não tava no plano dele uma coisa dessa. Não tava no plano dele fazer filho. Não era uma coisa que tava no plano dele. Claro que, na situação atual, ter uma filha é uma coisa positiva que ajuda nessa missão.
Porque a Sarada vindo depois de tudo que aconteceu, né, depois de todas as mudanças que ele passou e que o Clotilde passou, e de todas as coisas que foram descobertas, vindo uma criança numa situação completamente diferente, tendo a chance de trazer um futuro diferente, começando com uma história positiva daqui pra frente, é uma coisa ótima. Mas não precisa de mais filho, não. E nem me vem com essas abobrinhas de ai, mas é a Sarada casar, ela não vai passar o nome do Clotilde adiante, porque ela é mulher. Primeiro, porque o nome não faz diferença nenhuma. Ela vai passar adiante de qualquer forma, porque ela vai passar os genes do Clotilde. Segundo, que não é assim que funciona. Não tem nenhuma garantia que ela não vá passar o nome do clã adiante, independente, porque o Clotilde, sendo extremamente importante e principalmente importante na genética da forma como ele é muito provável que ela passe, inclusive. Passar o nome do clã, de um clã desse tamanho adiante é um fato, né? Que é um exemplo de como isso é possível, sim. Protagonista do anime inteiro. Protagonista do anime leva o nome do clã da mãe, que era um clã extremamente importante. Não leva o nome do pai, que não tinha clã. E falando em quarto, o Naruto é burro. Da lista de coisas que eu levo no pessoal. Naruto sofre de um mal muito comum entre crianças que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele tem um foco e dedicação muito acima da média com as coisas que ele tem interesse e um foco e dedicação muito abaixo da média em coisas que ele não tem o interesse. Esse desequilíbrio muitas vezes causa esse estigma de que a criança com TDAH é preguiçosa, não tá nem aí, que é bagunceiro, que é burra, malcriada. Quando não é bem esse o caso, esse vídeo não é um convite a você se autodiagnosticar. Se você tem um suspeita de que você possa ter TDAH, eu sugiro que você procure um profissional, um psiquiatra, que é um transtorno muito sério. Eu estou falando aqui de uma forma rápida que vai muito além do que eu falei aqui, e é uma coisa realmente muito séria. Então, se você tem essa suspeita, esse vídeo não é um... Procura um profissional. De toda forma, se tem uma coisa que o Naruto não é burro. Uma pessoa burra não conseguiria pensar com a rapidez que ele consegue pensar. O tipo de estratégia que ele consegue pensar muito rápido, no meio de uma luta, em segundos. E consegue, se não for pra ganhar, no mínimo ganhar tempo contra inimigos que às vezes são muito mais fortes do que ele. Que ele consegue ganhar não por ser mais forte, mas por ser esperto. Uma pessoa burra não ia conseguir criar as próprias ideias, ir contra o status quo e contra as coisas que foram ensinadas, pensar por conta própria as próprias ideologias, as próprias ideias, os próprios modos de fazer as coisas de uma forma completamente única. Uma pessoa burra não ia conseguir se colocar no lugar dos outros em situações tão extremas, e às vezes pensar e perceber um problema que ninguém mais parou pra tentar entender. E isso não sou só eu que tô falando. Vários personagens, até os menores personagens da história, por vezes aparecem elogiando a inteligência do menino. Ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente. Ele só é meio lerdinho pra entender algumas coisas. Por quê? Eu ouvi as pessoas falando é chato e às vezes não dá pra absorver muito, né? Você não presta atenção no que a pessoa tá falando. Dá um mau trabalho prestar atenção. Aí passa batido, você não entende muito bem, não processa muitas coisas. Mas ele é inteligente, sim. Quinto, Kakashi é culpado de tudo. Essa é uma outra coisa que, né, interpretação ruim de uma coisa que tá escrita numa... Mas essa tá escrita meio explicitamente, vocês têm que, né, se esforçar um pouquinho mais, gente. O Kakashi não matou a Rin, era uma coisa que já tava acontecendo muito antes deles. O Kakashi não pode ser culpado de uma coisa que ele foi pego ali no meio. Tinha todo um plano acontecendo, que já vinha muito antes, já estava em movimento de usar uma das bestas de cauda pra causar uma treta na vila. Porque era o plano lá do Zetsu, que usou lá o Madara, que usou o Obito. Então, tipo, foi todo um processo, né? Mas ele, antes de usar o Obito, tava tentando pegar uma besta de cauda que estava com a Rin, que era Jinchuriki, pra usar pra atacar a Vila da Folha. E ela se sacrificou pra não deixar que isso acontecesse. O Kakashi, primeiro, não tem culpa dela ter feito isso. Segundo, o Kakashi não tem culpa do negócio que já estava acontecendo e ia acontecer de qualquer jeito, porque se não fosse através do Obito ia acontecer através de algum outro jeito, porque já estava tentando fazer antes do Obito aparecer na história. E o Kakashi não tem culpa de absolutamente nada de qualquer forma, porque ele era uma criança. Você vai colocar a culpa do negócio que já estava acontecendo há séculos, que já estava acontecendo há milênio, talvez, não sei quanto tempo que existe, que estava acontecendo há 400 anos antes do menino. Vai colocar a culpa numa criança, no negócio que já tá acontecendo antes.
que ele nem tem culpa do que aconteceu no momento. Mas lê o mangá. A culpa é dele que o Madara usou o Obito. A culpa é dele que o Zeto usou o Madara. A culpa é dele que a Arin era Jinchuriki. A culpa é dele que a Arin se jogou na frente. Para de falar que a culpa é do Kakashi. Tô bravo. Enfim, essas foram as opiniões de hoje. Mentira, não foram opiniões, foram fatos. Esses foram os fatos de hoje. Se você acreditava em alguma dessas coisas, comente aqui. Se você não acreditava nelas, comente aqui também. Comente uma outra coisa que você viu aí e você falou, nossa, de onde as pessoas tiraram essa informação? Talvez ela seja mentira. Talvez eu faça de novo um desses. E se você gostou, dá um like. Se você não gostou, me xinga nos comentários. Eu te xingo de volta. Quem é você pra me xingar? Se inscreve no canal. E ativa as notificações. Porque depois vocês reclamam. Ai, o YouTube não me notificou. Tá, ativa a notificação. Ativa a notificação. E se o YouTube não notificar do mesmo jeito, xinga no YouTube. Até a próxima. Ver se talvez no próximo final de semana eu acho que eu faço uma live. Vamos fazer uma live pra conversar, falar a respeito de coisas, de ideias para o canal, coisas que vocês querem ver, pra gente se comunicar e etc e tal. Se você quiser ver mais um vídeo em que eu estou falando fatos sobre Naruto, vem esse vídeo aqui. Se você quiser ver eu de Naruto e Sasuke, eu de Naruto com o Sasuke respondendo perguntas que tenham não fake news envolvidas, clique neste vídeo aqui e eu vejo vocês na próxima. Eu acho importante que vocês saibam que na minha camiseta tá escrito Datebayo e tem um Narutinho pendurado comendo um lamen. Oh, que bonitinho! Tô com saudade dessa camiseta, não usava ela faz muito tempo. Olha minha tatuagem nova. Ai, eu sou muito maluca do Naruto, né? Meu Deus. Enfim, é isso.